Pronto. E agora, pessoal, como é que tá a imagem? Tá me ouvindo direitinho aí, todo mundo? Bom, já recebi um feedback aqui que tá tudo perfeito. Aqui do meu lado, um feedback aqui do meu lado dizendo que tá tudo perfeito. Assessorando aí, né? Bacana, bacana. Então, ótimo, ótimo. Como a gente estava dizendo, é, antes de tudo, a gente vai tentar organizar para que esse conteúdo mais tarde fique disponível para o YouTube, para a gente hospedar no YouTube. Tanto eu como o Danilo a gente pode hospedar. Quero dizer que a gente não preparou nada especificamente, a gente não tem uma pauta especificamente, o que é muito bom, porque a gente tem alguns trabalhos, Liberdade. né, Danilo? Você tem um trabalho, eu assisti recentemente um trabalho sobre ansiedade, né? A gente tem algumas abordagens e a ideia, mais ou menos, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, é a gente tentar aprofundar a questão da ansiedade, talvez trazendo para a realidade, né, para as coisas que a gente vive, porque em termos de revisão de literatura e de fundamentação teórica, você fez um trabalho recente muito bom, né? E a gente tem também algumas outras participações assim que a gente faz. Claro, a teoria está sempre associada, né? Mas acho que é interessante a gente pensar naquilo que é de interesse geral do público, né? Que é a ansiedade no sentido do cotidiano, né? Como Isso. lidar, essas coisas que as pessoas É. normalmente perguntam, né? Como eu falei para o pessoal antes, porque a questão de que eu comecei o vídeo e fiquei aguardando você entrar. Aí, como você não entrava, eu comecei a explicar. Talvez se a gente começar com o conceito, né, com esse tipo de definição, fosse interessante, né? Acho que eu gosto sempre de começar dando nome aos bois, né? Eu acho que é bom a gente ter esse ritmo. Então, como eu estava dizendo, gente, ansiedade é uma emoção absolutamente normal. As pessoas muitas vezes querem extirpá-la, querem fugir dela, mas na verdade é uma emoção absolutamente imprescindível na vida, porque ela nos prepara para melhorar nosso desempenho nas nossas tarefas, ela nos prepara para situações imprevistas, né? A questão é que às vezes ela se exacerba e isso pode ser um problema. Como eu dizia também, a ansiedade é um tipo de medo. É um medo de um objeto que não está presente. Enquanto que o medo, propriamente dito, ele é medo de um objeto real, como medo de altura, medo de animal, medo de ficar doente. A ansiedade é medo de uma coisa que a gente às vezes nem sabe colocar em palavras. Então, muitas vezes as pessoas fogem do sentimento da ansiedade, mas pode ser um sentimento positivo, tá? Eu gosto sempre de falar isso porque a ansiedade não é boa nem ruim. Ela é importante, ela é útil, né? Não tem isso de a gente ficar tentando categorizá-la como uma coisa a ser evitada. O que é que você acha disso, Flávio? Eu penso, Danilo, que existe. Eu ia até levantar essa questão para a gente refletir juntos. E uma das coisas que você falou que no trabalho que eu estou me referindo seu, que eu achei muito bacana, foi essa ideia de desmistificar um pouco a ansiedade, né? Porque quase sempre a ansiedade é abordada em clichês muito estereotipados, muito polarizados. E uma das coisas que eu fico pensando é justamente isso que você falou. A gente tem um sistema de alarme, esse sistema de alarme dispara em alguns momentos, né? E esse, como você disse, esse medo antecipatório, né, que é característica da ansiedade, às vezes é bastante sintônico, né? Bastante útil no sentido de nos ajudar a nos antecipar em relação a algumas coisas. Agora, o que eu fico pensando, Danilo, é justamente nessa polarização. A gente tem, de um lado, essa patologização da ansiedade, essa Isso, ideia de era isso que que... eu ia falar. Quer, A quer, gente quer começar patologiza, falando? né? A gente coloca como se fosse doença, mas na verdade só é doença se ela extrapola alguns
como alguns parâmetros. Não é doença em si, a ansiedade. Ela só se torna doença caso isso traga um sofrimento exacerbado. Aí já é outra questão, né? É um transtorno ansioso, é outra coisa. Mas ansiedade em si não tem nada de errado sentir ansiedade. Uhum, uhum. Eu percebo, Danilo, que existem duas dicotomias que eu acho que são exageradas, né? Que, de um lado, é essa patologização da ansiedade, que você fala muito bem, a gente pode aprofundar isso. E, do outro lado, eu estou me baseando aqui num autor que escreveu sobre isso, que é uma espécie de romantização de alguns sentimentos, né? A ideia, eu vi um autor dizendo mais ou menos assim, que no século XX é praticamente impossível você dizer que você não é estressado, porque faz parte de ser estressado para ser bem-sucedido, porque faz parte da competição do dia a dia você ter um estresse, ser ansioso. Então, quem diz que não é ansioso está mentindo. E, por outro lado, essa ideia de que quase que medo e ansiedade são também tão romantizados que viram quase que sintoma de sabedoria. Sabe aquela ideia das gerações passadas de que você cresceu e você deixou de ser criança quando você venceu os seus medos, né? Essa ideia que era contada nas gerações anteriores. E hoje é quase aplaudido você necessariamente cultivar medos e ser ansioso como algo bom. Você tem que ter ansiedade em relação ao sexo por causa da AIDS, você tem que ter ansiedade por causa da carne vermelha, dos hormônios do frango, da alimentação, e você acaba ficando com medo também de tudo, e isso quase que é aplaudido também nesse sentido, né? Então existem esses dois excessos, né? De um lado, a tentativa de repressão e de supressão da ansiedade, né? E em alguns momentos até o uso inadequado das medicações, né? O discurso, há um discurso repressor dessa ansiedade normal, essa ansiedade funcional, um discurso que vai sustentar a ideia do equilíbrio emocional como sendo isento de qualquer nível de ansiedade. Então, se você está com algum nível de ansiedade, está na contramão do equilíbrio emocional, há o discurso religioso, que é pecado, que você deve estar perturbado, não está bem, há o discurso social, né? Tem essas duas, né, vertentes. Tem, mas assim, eu colocaria mais uma questão aí, que também é interessante, que não é nem do século XX nem XXI. Quer dizer, no comecinho do século XX. É o que eu gosto desse estudo, porque é um estudo que coloca pra gente, de uma certa forma, que a ansiedade não é ruim em si, justamente por conta disso. Só que daí a gente pode tirar algumas consequências que não são tão legais. Yerkes e Dodson, dois psicólogos, lá no ano de 1908, criaram a lei de Yerkes e Dodson, que vai fazer uma comparação entre nível de excitação, e eles estudavam ansiedade quando falam em excitação, e o desempenho nas tarefas de trabalho. Então, quando a gente compara a excitação com o desempenho na tarefa, a gente vai perceber que existe uma curva de rendimentos decrescentes, né, que é formato de U invertido, e quanto mais a gente tem excitação, a gente vai ter uma melhora no desempenho, mas chega um determinado ponto que, se a excitação for muito grande, se a ansiedade for demasiada, o desempenho cai na mesma velocidade que subiu. Então, isso também, assim, digamos assim, um certo utilitarismo com relação à ansiedade, para além da romantização, né? A gente também consegue usar isso, de certo modo, né? E eu fico com medo da consequência de como se pode usar isso, e muitas vezes pode ser mal usado, né? Pode ser usado para manipular pessoas, para focar em produtividade. Aliás, a gente está num momento em que a gente está ansioso, querendo ser produtivo estando em casa. Isso é com certeza uma fonte de ansiedade. É uma fonte muito grande de ansiedade. Eu percebo muito na prática clínica, Flávio, que, assim, muitas vezes as pessoas que têm problemas com ansiedade, têm transtornos ansiosos, e aí eu estou falando realmente da perspectiva patológica, como, por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de pânico,
o transtorno misto de ansiedade com depressão, que é muito comum e pouco se fala sobre ele, os transtornos obsessivos compulsivos, ou seja, tem uma vastidão de transtornos. A gente vai ver o quê? Que existe nesse espectro da ansiedade um padrão de personalidade. Eu percebo muito isso na minha prática clínica, na questão mesmo do empirismo, que é um traço de controle, geralmente de autocontrole. E assim, mais até do que controlar, a pessoa ainda precisa mostrar que está tudo sob controle. E isso é um problema, porque a gente não é o que a gente mostra para o mundo. Eu sempre falo que só se descontrola quem controla. E com isso eu não estou fazendo uma apologia ao caos. Eu estou falando que é preciso abdicar, muitas vezes, dessa ilusão de que a gente controla alguma coisa, a não ser as mínimas possibilidades da nossa contingência imediata, né? E é tão difícil para certas pessoas aceitarem essa impossibilidade de controlar, de perceberem que a vida tem um fluir, tem um fluxo e que precisa ser respeitado. A gente tem um ritmo, muitas vezes, e a gente fica se comparando, como diz Baudelaire, né, que o mal da humanidade é a comparação. E é preciso a gente tomar muito cuidado, porque isso é mais uma fonte de ansiedade, né? Eu gosto também de lembrar, né, que a gente tem um monte de receitinha de bolo para poder resolver a questão da ansiedade. Só que se você fizer essas receitinhas à risca, você tem mais um foco ali, mais um motivo para ficar ansioso, porque não dá para fazer tudo com perfeição, né? Não tem como. Quer dizer, tem uma ansiedade que a gente pode chamar de egocintônica e outro egodistônica. O termo é da nossa área, é um termo já um pouco esquisito para quem não é da área, mas, grosso modo, essa ansiedade que seria funcional, que daria proatividade, e uma ansiedade que geraria sofrimento e prejuízo para o sujeito, né, Danilo? Isso. A gente muitas vezes não consegue acolher as próprias imperfeições, né? Integrar a própria humanidade. E isso gera sofrimento. A gente tem muita insegurança, né, Flávio? Uhum. Um sentimento de insegurança. O controle que você falou tem a ver com isso, né? Eu quero controlar as variáveis que não são a rigor controláveis, e eu quero controlar também a mensagem que eu passo, né? A mensagem que eu passo que eu tenho controle. Então são dois controles, o controle e o controle do controle, né? Só que aí a vida vem e providencia o contra-controle. Não tem como. É verdade. Você falou uma coisa importantíssima, que é essa questão da singularidade da ansiedade, né? O cuidado que a gente deve ter com receitas prontas, né? Com pacotes prontos, né? Porque a ansiedade que me gera sofrimento pode ter motivações diferentes. E uma das coisas que perguntam muito a gente, a psicólogo, e quando a gente dá essa resposta, ele depende, cada caso é um caso, fica parecendo que a gente quer sair pela tangente, né? Mas não é o caso, né? A ansiedade de um dependente químico que está na fase de abstinência é diferente e tem cores diferentes de uma ansiedade mista com depressão, né? Que é um outro quadro, né? E que tem fatores, às vezes, familiares, né? Então, é importante analisar os aspectos, né, singulares daquela ansiedade, né? As motivações. E isso também é uma forma de autoconhecimento, né? Do sujeito. Isso. Conhecer a sua ansiedade para poder entendê-la, né? Perceber sua peculiaridade, né? Perceber muitas vezes que a gente, nessas inseguranças, fica se pré-ocupando com as coisas, né? E eu vejo muitas pessoas agora, nesse período de isolamento social, com dificuldade, com ansiedade. Eu até me vi nisso, viu, Flávio? Me vi nisso também. Há uma dificuldade de gastar energia, porque tem muita energia,
né? É uma coisa meio que catártica, né? A gente precisa muitas vezes de uma catarse e não tem um espaço para isso, e aí fica com aquela sensação de que tem energia sobrando. Isso é ansiogênico também, né? Isso gera angústia, isso não é uma coisa muito fácil de lidar. Quando a gente tem uma privação na liberdade de ir e vir, é como se a gente se sentisse preso numa caixa. E é difícil, a gente se debate, a gente quer se mover. Não é simples, é realmente denso, é uma vivência especificamente difícil, principalmente para quem é de sair, né? Mitologicamente, a gente pode comparar aí Caim com Abel, né? Caim, o que cuidava da lavoura, e Abel, o que saía para a caça. Então, a coisa do sair com o ficar. A gente está com esse lado Abel suprimido. Então, o lado Caim quer sair matando todo mundo. É fácil. É difícil, né? É difícil. Então, E, aliás, uma coisa interessante, né, Flávio? Diante de situações de ansiedade, algumas pessoas, e eu me incluo nelas, buscam muito a via do humor para tentar lidar. Não como especificamente uma fuga, mas como uma tentativa de, como é que eu diria? Compensação? Não seria nem compensação, eu pensei no sentido de gestão mesmo, né? De tentar elaborar aquela situação. E a gente vê isso, brasileiro é bom nisso, né? Brasileiro inventa meme para tudo. Então, aí tem a história de que, assim, no isolamento social, eu tô comendo igual um panda, né? Daí o nome pandemia. Aí, ontem eu tava perguntando pra minha esposa que dia que eu vou poder tomar banho, porque essa história de só lava a mão, passar álcool gel na mão, eu quero tomar banho, não tá podendo. Né? Então, usar do humor faz a diferença, né? Atenua, né? Atenua muito. Né? Dá coragem, inclusive, né? Eu gosto de Kant, né, quando ele fala disso, de que a gente precisa reaprender a maravilhar-se, né, e sorrir e perceber como isso dá leveza para a existência, como isso atenua as angústias, a dureza da realidade, que às vezes não é fácil de lidar, mas sem dúvida alguma é desafiador. Tem atendido muita gente ansiosa, meu velho? Já que você entrou no tema, né, da pandemia e da situação pela qual a gente está passando, eu aguardava que a gente entrasse, porque eu acho que é bacana a gente fazer esse cruzamento, né, do tema da ansiedade com aquilo que está acontecendo, né? E eu diria a princípio que eu não diria que a emoção mais básica, mais frequente nesse período é a ansiedade. Acho que o medo, sem sombra de dúvida, é o que aparece mais, em que pese o medo e a ansiedade são lados de uma mesma moeda, né? Mas o que eu observo, Danilo, essa ansiedade que, a princípio, o medo, a coisa da contaminação, e agora a ansiedade aparecendo mais na rotina, né? Como você falou, o vazio da rotina. Então, aquelas estruturas que tendem a ser mais cair, como você falou, né? Mais sair, né? Tendem a ficar mais assim ansiosas, né? E a ansiedade se deslocando. Então, se desloca, por exemplo, para hábitos compulsivos, né? Beber muito, comer muito, né? Gastar muito, no caso, comprar pela internet, né? Ou seja, Compensação. a compensação, né? É uma fuga. A gente tem observado isso, né? Tem observado isso. O isolamento Eu tenho social. visto muito a alteração da consciência. Você tem visto isso também? Muitas pessoas bebendo bastante, algumas relatando o uso de substâncias psicoativas, né? Na verdade, eu acho que isso é meio que uma sede para alterar realmente essa noção de realidade, essa percepção da realidade. As pessoas muitas vezes buscam isso, mas não percebem que isso, na verdade, é uma fuga da situação, né? Não estão confrontando. E aí eu gosto de Rollo May, que é um autor que eu acho que você também gosta bastante, né? Que ele fala justamente disso, de que a gente tem duas formas de enfrentar a ansiedade. Uma é
fugindo dela, lidando com ela de outra forma, assim, por exemplo, usar uma substância psicoativa, ou essa obrigação da produtividade que às vezes fazer alguma coisa é fuga também, é um excesso, né, que a gente vê isso muito no anancástico, né, também é uma terminologia da nossa área. O anancástico, ele é extremamente organizado, organizador, controlador, só que isso é algo egocintônico, e aí ele tem essa produtividade como uma coisa desesperadora de tal modo que ele vira um workaholic, viciado em trabalho, e se ele parar, deprime, não dá conta, não dá conta. Quebrou a perna, não pode trabalhar, vai ter que ficar em casa. Chegou em casa, o computador quebrou e agora não tem como fazer home office. Literalmente a pessoa deprime, porque não tem, né, o fazer aí como fuga. Ela vai ter que olhar para dentro, vai ter que olhar para si. E isso, sem dúvida alguma, para algumas pessoas é muito duro. É muito difícil de lidar. Esse período de isolamento social, Danilo, é uma situação assim que, primeiro, que ninguém estava preparado, né? Assim, no sentido dessa alteração. Mudou muita coisa, né? E é o que a gente não estava vivendo, né? De repente, a gente teve que modificar uma série de coisas em nossas vidas, alterar um monte de coisa. E aí, aquelas estruturas de personalidade menos afeita ou com menos identificação com essa vida mais isolada socialmente, né? E aqui eu faço a distinção entre isolamento social e solidão, que não são a mesma coisa, né? Muitas vezes respondem de maneira diferente, né? E assim, primeiro essa coisa, eu tenho visto muito essa coisa de a falta de uma rotina estruturada gerar ansiedade nas pessoas, né? Não significa que a gente não possa ter algum tipo de rotina para a gente não ficar de pijama o dia inteiro, daqui a pouco tá colocando o almoço no copo de requeijão e daqui a pouco voltou a barbárie, voltou ao período pré-civilizatório, né? Então algum tipo de estrutura de, né, trocar de roupa, tomar banho, alguma coisa assim, ok, né? Mas de fato esse vazio, né, tem um vazio, tem a coisa do contato, né? Esse símbolo da falta do contato, né? Uma paciente agora me falou, esse contato tem que resolver, porque ainda não me casei, eu preciso me casar, então com coronavírus eu tenho que resolver essa questão. Claro, estava brincando, mas de fato, e nós brasileiros não somos acostumados a isso, né? Eu acho que isso reflete a nossa prática, a falta de contato e até os atendimentos online tem que ser compensados com mais palavra, né? Uhum. O nosso afeto tem que ser com mais palavra, né? É difícil, né? Não é fácil, não. Eu tenho atendido, né? Eu trabalho normal no CAPS, porque a Secretaria Municipal de Saúde permanece, mas no consultório não. Realmente não está tendo atendimento presencial no consultório. Só estou tendo online mesmo, né? Geralmente videochamada. E eu percebo nitidamente como é diferente, né? O atendimento é outra coisa, realmente, não tem como a gente comparar. E assim, a gente precisa, sem dúvida alguma, carregar um pouco mais da expressividade emocional para compensar essa distância dessa tela fria. Não é fácil, não. Né? E fora que esse afastamento todo, muitas vezes, não só no contexto do atendimento online, em especial nas redes sociais, traz uma margem muito grande para um truncamento aí na informação, na comunicação. A gente tem muito ruído, né? A falta dessa emotividade não é fácil, não. Aí a gente, ainda mais usando a rede mundial, essa rede mundial de mensagenzinha que a gente usa no dia a dia, eu brinco dizendo que é a rede mundial da ansiedade, porque, ou coisa ansiogênica, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade das informações que a gente tem buscado, com o contato que a gente tem. Tem uma autora junguiana que eu adoro, você provavelmente conhece, uma das autoras que mais fala sobre a questão da feminilidade, eu gosto bastante, da relação mãe-filha, da relação com o alimento, que é Marion Woodman. Ela tem livros fabulosos, e ela tem uma frase que eu acho espetacular para a gente pensar.
assim, a gente tem que tomar cuidado com a informação que a gente alimenta a nossa mente, porque essa informação fica de ruído de fundo na nossa psique. Nossa, como isso é impactante, né? A gente pensar, a qualidade de informação fica como ruído de fundo na psique. Então a gente precisa, sem dúvida alguma, saber escolher melhor como a gente tem consumido informação. Que é uma coisa que pode trazer muita ansiedade, sem dúvida alguma. Pode. Offline, né? Porque tem uma ansiedade ali inconsciente, né? E os quadros de transtorno de ansiedade, Danilo, às vezes o paciente não se dá conta que ele está ansioso. É muito comum quadros, por exemplo, do transtorno do pânico, a pessoa dizer, mas eu tive a crise do pânico e não estava ok, estava tranquilo. Às vezes a pessoa não estava se dando conta que a ansiedade estava ali offline, inconsciente, né? Existe um analfabetismo emocional, né, Flávio? As pessoas não sabem reconhecer as próprias emoções, não sabem nomeá-las. Eu estava numa live anteontem com a professora Juliana Costa e eu falava exatamente disso. A gente, infelizmente, não consegue reconhecer o que está sentindo. A gente constantemente confunde ansiedade com fome, por exemplo. A gente sente alguma coisa, coloca alguma coisa na boca, né, para tentar suprir aquela sensação de mal-estar, qualquer que seja, bota alguma coisa na boca. A gente cresce vendo isso, né? A gente pequenininho, a mãe da gente faz o quê? Quando a gente chora, bota alguma coisa na boca. E nisso a gente cresce e continua sem saber dizer exatamente o que é que está sentindo. Coloca alguma coisa na boca, nem que seja comida, nem que seja um cigarro, ou bebida, ou o que seja, né? Então, é preciso, ou palavras também, né, que eu vejo muitas vezes as pessoas falando muito para tentar suprir a dificuldade de lidar com o próprio silêncio, né? Porque não conseguem se comunicar consigo mesmas. É Perfeito. difícil, Eu né? acho fabuloso essa sua abordagem do sentir a ansiedade, escutar a ansiedade. E eu queria até fazer uma colocação em cima do que eu comentei logo no início da live. Com isso, eu não quero dizer a respeito da repressão, né, da ansiedade, da ideia de sufocar a ansiedade, dos discursos repressores. Eu não quero dizer que eu sou contra medicação, terapia farmacológica, não, muito pelo contrário, né? Eu não acho que não faz sentido nenhum. Eu tô com um paciente que nessa época aí, de vez em quando acorda no meio da noite com crises e não consegue dormir mais. Eu não acho que não faz sentido nenhum o indivíduo ficar sofrendo e não poder, por exemplo, usar um ansiolítico e conseguir dormir bem. Ele ficar sem dormir vai piorar o quadro dele, vai aumentar a pressão, né? Mas o que a gente costuma dizer é que a medicação não vai resolver uma questão que a gente não resolveu. A medicação vai dar um conforto maior, né? Vai lhe dar condição, né? Até de trabalhar mais esse sintoma, né? Mas não vai tirar aquilo que está mal resolvido. Medicação nenhuma ajuda você a tomar decisão, né? Medicação nenhuma vai fazer você resolver seus problemas de relacionamento, nem melhorar sua capacidade comunicativa. Não é a medicação que faz isso, né? Então é preciso a gente perceber que a medicação sim é útil, desde que seja bem administrada, desde que seja bem, né, ministrada. O médico ele tem que ser competente para fazer isso e a pessoa saber usar aquilo em benefício próprio. Porque, infelizmente, por exemplo, os ansiolíticos, remédios específicos para tratar a ansiedade. Os ansiolíticos, segundo o Mundial de Saúde, devem ser prescritos por um período de até 3 meses. Até 3 meses. Salvo os casos em que a cronicidade do transtorno justifique a continuidade do uso. Não é o que eu vejo. Eu trabalho há 14 anos em CAPS e o que eu vejo é bem diferente disso, né? As pessoas usam, elas, na verdade, abusam dos ansiolíticos. Aliás, isso é um problema de saúde pública brasileira, né? Os benzodiazepínicos são hiperprescritos no Brasil. E isso, com certeza, onera muito os cofres públicos
E, infelizmente, traz muitos danos, porque todo remédio tem efeito colateral. E quando é mal utilizado, nem se fala. É preciso tomar realmente muito cuidado com isso. E, inclusive, muita gente nesse período aí está entrando em contato comigo para pedir indicação de médico que possa atender, para ver um jeito de tomar uma medicação, porque não está aguentando a ansiedade. E aí eu tento trabalhar isso para ver se realmente é o caso de confrontar a ansiedade para tentar resolvê-la, ou se justifica-se que se tenha a medicação. Porque tem casos que não justifica, isso é óbvio, né? Uhum. Eu costumo dizer, até conversando com o paciente, que os benzodiazepínicos são sedutores, porque o efeito é quase imediato, tira você da crise de desespero, de angústia, de ansiedade. Não é tão visível assim efeito colateral, né? Em muitos casos a pessoa não responde com efeito colateral, só que é barato, só que é uma armadilha, né? Porque assim, é muito sedutor, mas tem a questão da tolerância e da dependência, né? Você trabalha com isso em CAPS, né? Então, é algo que precisa ser visto com cuidado. É usado como hipnótico, ou seja, para dormir, e não é necessariamente para isso, né? É para tirar de uma emergência, né? Então, isso é bem... bem interessante isso, bem interessante essa discussão. E a agora, questão... Flávio, diga. o que é que você me disse disso? A respiração na ansiedade. Como é que a gente enfrenta isso aí na prática clínica? Os quadros de crise de ansiedade quase sempre envolvem hiperventilação, né? Aceleração da respiração, né? Então, é por aí, né? A ideia tanto da psicoeducação, isso é, do ensino mesmo, do manejo, no sentido de respirar mais diafragmaticamente, né? Mais pelo diafragma, como os bebês respiram, né? E o controle da ansiedade, Danilo, você deve observar isso também na prática clínica, às vezes ajuda o paciente, o controle da respiração, perdão, ajuda às vezes o paciente a lidar com a crise que começa a chegar e ele consegue não evoluir com a crise, né? Ele consegue administrar a crise. Os primeiros sintomas da crise começam a aparecer e ele, com respiração mais profunda, ele sai da crise, né? Exato. A gente vê isso na prática clínica, né? Tem até uma técnica de psicoterapia cognitiva que eu aprendi com o professor Irismar Reis, né, que é a maior autoridade aqui na Bahia nesse assunto, e ele ensina essa técnica de forma magistral, que é a técnica do alarme falso, né, que você leva a pessoa a hiperventilar deliberadamente, intencionalmente, e pede para ela descrever o que está sentindo. E aí, quando ela descreve exatamente os mesmos sintomas que ela sente quando entra em crise de ansiedade. Em especial na crise do pânico, né? A crise de ansiedade paroxística, que é o nome técnico para crise de pânico. E aí você ajuda a pessoa a tomar consciência de que é crise. Ela constrói aqueles sintomas sem perceber. E ela também tem a possibilidade de perceber quando estão chegando os sintomas. E isso faz toda a diferença, porque ela pode agora regular a respiração e fazer com que os sintomas sejam dissolvidos, ou no mínimo, amainados, né? Então, faz toda a diferença. A gente precisa reaprender a observar para si mesmo, a observar para o corpo, porque, infelizmente, a gente vive numa cultura que muitas vezes fala, tem um misto aí, né, do culto ao corpo, e o outro extremo é, o culto ao espírito implica em necessariamente deixar de ver o corpo. E nisso a gente perde a dica que o corpo dá do que realmente o espírito está vivendo ali naquele momento, né? Então o corpo está dando a dica ali da emoção que você está passando, da situação que você está vivendo, e faz toda a diferença você observar suas reações físicas para tomar consciência de que está sentindo ansiedade. É assim que você sabe que está ansioso, é observando, né? Quais são suas reações emocionais. Então é preciso, sem dúvida, prestar mais atenção a isso, né? Olhar-se, isso faz toda a diferença. Exato. Por isso que eu achei fabuloso, eu fiz a ressalva da questão farmacológica, para dizer que eu não sou contra, mas eu achei fabulosa a ideia
de você... E essa técnica da hiperventilação vai a favor disso, de você olhar e processualmente, sem ser uma coisa... Sem ser uma tortura, é claro, né? Sem ser uma coisa... Ação sucessiva, né? Sem ser uma coisa de vez, você ir, de alguma forma, lidando com a ansiedade, conhecendo ela, né? Administrando ela para saber as motivações, os fatores, né? Como eu falei aqui, por exemplo, tem gente que nessa pandemia está passando cada perrengue danado. Eu tenho um paciente que é separado e, assim, tá numa briga danada com a mulher, porque a mulher disse que não vai ver o filho nessa quarentena. E ele tá querendo ver, e aí aquela coisa da disputa com o menino, e não tem nem judiciário para entrar com ação, etc. E, quer dizer, e ele tá numa ansiedade tremenda, porque tem um vínculo forte com o filho e tal. Veja que coisa, né? Uma situação específica, né? E aí a mãe já entrou, inclusive, com a receita do médico dizendo, olha, aqui ele tá aí com medicação, não vai poder sair de casa. E claro que tem várias questões aí nesse caso, né? Mas tem gente passando por situações muito tensas em relação a isso, que eu acho que agrava ou potencializa coisas que já estavam desencontradas na gente, né? Exato, exatamente. Já estavam desencontradas, né? Como você falou aí, né? Na verdade, isso aí só potencializou. Na verdade, isso aí só mostrou que já estava ali, já estava posto, né? E isso, sem dúvida alguma, esse período que a gente está passando é isso, né? Tem muito dessa visão. Eu gosto de ver uma mensagem nas vivências, né? A tentar encontrar, como diz Viktor Frankl, o pai da logoterapia, um significado, né? Nas nossas vivências. Porque eu acho empobrecedor em termos intelectuais a gente pensar que o vírus está aí só para matar a gente, não tem nenhuma mensagem nisso, não tem nada íncito, não tem nenhum aprendizado nisso. Eu acho isso um empobrecimento intelectual sem tamanho. Eu prefiro buscar um sentido, prefiro compreender a mensagem nisso. Então, eu acho que essa mensagem não dá para ser coletiva, não dá para a gente ter uma fórmula única, individual, que vá servir para todo mundo, né? Eu acho que isso é, no mínimo, pretensão que não dá para a gente realmente investir nisso, né? Mas, sem dúvida alguma, é possível a gente fazer um olhar coletivo sobre isso, né? Tentar encontrar um motivo para isso. Eu acho que toda essa situação que a gente está vivendo está sendo uma oportunidade da gente literalmente voltar para casa, no sentido metafórico, né? De elencar quais são as nossas prioridades, o que realmente é essencial, o que é que faz toda a diferença realmente. A gente está revendo o nosso padrão de consumo, como eu tive a oportunidade de falar em outra circunstância também. A gente tem o símbolo aí de que a doença, quando ataca a gente, ela vai direto no pulmão, e em termos de psicossomática, você com certeza já teve contato com material que fale sobre isso. O pulmão muitas vezes remete justamente a essa possibilidade de trocas, né? A dificuldade em fazer trocas, ela se manifesta no pulmão. A tristeza profunda dos tuberculosos de outrora, dos românticos que morreram justamente de tuberculose, atacados no pulmão, né? Então, a gente está tendo uma oportunidade, sim, de reflexão. Obviamente que aí fica o convite para que cada um busque compreender, né, o que é que isso traz. Porque traz um sentido, a gente precisa encontrar um sentido, porque, como diz o próprio Viktor Frankl, o sofrimento sem sentido é igual a desespero. É desesperador, é mais ansiedade ainda, né? Então, realmente preciso. Você acha que é um grande período aí de uma verdadeira crise de emergência psicoespiritual, Flávio? Você gosta de growth também, que eu sei. Eu acho que eu conheci esse livro por seu intermédio, eu lembro. Uhum. A busca tempestuosa do ser, né? Maravilhoso esse livro. Espetacular. Eu tenho Tem um um que eu não empresto a que é ninguém. ele e a esposa, né? Tem vários que é ele e a esposa, né? Tem vários. Tem vários, tem muitos. Ele é muito bom. Né? Aliás, na verdade, não é mais esposa, era já ex-esposa, né? Já tinham se separado. Mas ele fala disso, né? De que às vezes a gente vivencia situações supostamente ansiosas e, na verdade,
A gente está falando aí de algo que está surgindo em nós, um anseio por uma alteração da consciência, né? Como eu falei agora há pouco. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu falei isso até em outra live, uma live de um amigo meu, não é da nossa área, é professor de história, o amigo Ricardo Garrido, e eu comentando com ele sobre essa ideia que eu tenho de que eu posso estar romantizando demais, mas eu sou otimista, eu acho que essa ideia do consumo, a gente... Claro, não vai ser... Eu não estou dizendo que vai ser assim, depois do coronavírus todo mundo vai ficar... Né? Sei lá, Eduardo Cunha sei lá, outro político de mãos dadas, Lula e Bolsonaro de mãos dadas cantando We Are the World. Não vai rolar, não vai ser isso, né? Eu imaginei a cena, desculpe. Mas eu acho que eu tenho a impressão de que muitos de nós podemos aproveitar, né? E eu acho que é uma grande experiência. Eu tenho ouvido casais dizendo assim, poxa, será que a gente precisa de 2 carros mesmo? Agora que eu estou vivendo essa situação de confinamento, né? O consumo que a gente está tendo aí, você vê que a gente está consumindo bem menos e é possível, né? Então, eu acho que está tendo uma relação com o consumo que pode ser boa, né? Pode ser boa. Eu acho que a relação do contato com o outro, né? Eu penso que a relação do contato com o outro pode ser uma coisa de pensar o que é amar o outro, porque hoje amar o outro é evitar o contato, né? O Christian Dunker, você deve conhecer, um psicanalista conhecido, ele usou uma metáfora interessante num texto dele. Ele diz que a máscara é um símbolo de preocupação com o próximo, porque a máscara não me protege, a máscara protege o outro. E o outro usando a máscara me protege. Então, olha que símbolo interessante, né? Então, eu uso a máscara para o outro. Para proteger o outro. Né? Mas Jung falava disso da persona, né? Teve um momento que ele falou da persona como sendo uma resposta da psique à demanda ambiental, que na verdade serve para proteger o outro do que só a nós, né? Não é só um mecanismo de defesa do ego, né? A persona é uma máscara que a gente usa que protege o outro da gente, de certo modo, né? Olha só. Olha a Danila aí tentando achar metáfora em tudo. Meu Deus do céu, eu e essa mãe. Maravilha, mas maravilha mesmo. Muito bom, muito bom. Danilo, no caso da ansiedade e a prática clínica, você percebe que existe uma coisa que não é linear na ansiedade, né? A ansiedade pode evoluir para um quadro de depressão, por exemplo, ansiedade patológica, né? Uhum. Tem esses quadros mistos, né, de depressão. A maioria dos quadros depressivos que eu tenho observado não é aquela depressão clássica, típica, é uma depressão ansiosa, né? É uma depressão que o indivíduo vive o dia a dia dele, mas com sintomas de fadiga, de cansaço extremo, de anedonia, que é falta de prazer, né? Você deve observar isso também, né? Percebo. Inclusive, como uma espécie de sintoma prodrômico, né? É um sintoma que vem antes da depressão, assim, assinalando que está vindo alguma coisa ali, né? Aliás, a ansiedade é um sintoma prodrômico de vários transtornos mentais, né? Eu que trabalho muito frequentemente com esquizofrênicos no CAPS, vejo isso que quando o usuário do CAPS está muito ansioso, isso geralmente é indício que vem uma crise psicótica por aí. E aí é preciso realmente prestar atenção na ansiedade. Se a gente tem esse padrão ansioso de personalidade, isso pode inclusive ser um indício de que aumentando, tornando uma coisa mais aguda, mais intensa, vem coisa mais ali, entende? E geralmente vem alguma coisa dentro do espectro dos transtornos de ansiedade. É muito comum, por exemplo, eu ver um pânico no comportamento obsessivos compulsivos, né? Um fóbico com toque é muito comum, extremamente comum de se ver, né? Uma pessoa que tem algum tipo de fobia, nem que seja agorafobia, nem que seja fobia social, ou alguma fobia específica, desenvolver um comportamento obsessivo compulsivo, desenvolver
crises paroxísticas de ansiedade. Então, é algo para a gente ver. E na depressão, especificamente, a ansiedade tem um papel incrível, porque muitas vezes é a reação que a gente tem diante de uma situação que é tensa, que é difícil, né? Eu vejo muito, não sei se você percebe isso na sua prática, mas eu vejo muitos casos em que a depressão tem uma qualidade aí de raiva de si mesmo, né? Uma raiva que você sente de outro, de uma impossibilidade, de uma incapacidade diante de uma situação, uma circunstância, mas aí você não tem como manifestar essa raiva para fora, aí você faz isso para dentro. Você sente raiva de si por estar sentindo raiva de uma mãe, você sente raiva de si por conseguindo confrontar uma limitação do trabalho, você sente raiva, e aí essa raiva vai se maturando, fermentando dentro de si, até que aquela sensação de tensão, que é típico da ansiedade, redunda nesse processo de autodepreciação da depressão, né? E a pessoa começa realmente a ter problemas de autoestima, a um entristecimento, uma dificuldade de obter prazer nas coisas pequenas que obtinha antes, esse tipo de reação. Eu tenho visto isso muito frequentemente, né? E no consultório também, né? Eu vejo muito isso, não só no CAPS, isso muito frequentemente, o fenômeno da depressão. As pessoas não sabem que viveram ansiedade, aí não sabem diferenciar raiva de medo. Às vezes eu fico assustado com isso, Flávio. É um analfabetismo emocional tão grande que a pessoa não consegue dizer assim, poxa, eu senti raiva de meu pai, por exemplo. Não. Aí depois de 3 consultas ela volta, você perguntou naquele dia se eu tinha sentido raiva de meu pai. Era raiva, sim. Só que eu não sabia. Foi sua pergunta que serviu de gatilho para poder eu perceber. Ou seja, isso vem muito frequentemente sendo mostrado, né? É algo para a gente se observar, para a gente se olhar mais. Acho que é crucial. O que eu acho que a gente está explorando, né, uma série de detalhes sobre o tema, e uma das coisas que mais fica claro e fica assim, evidenciado e destacado no nosso discurso, tanto o meu quanto o seu, é que, apesar da ansiedade disfuncional, digamos assim, ter prejuízos na saúde, prejuízos psicossomáticos, prejuízos no comportamento, né? Alguém muito ansioso acaba irritando aqueles que estão ao seu redor, ou acaba sendo mais propenso à briga, à discussão. Se está nesse nível de ansiedade mais alto, acaba realmente contaminando também. Só que o que mais ressalta no nosso discurso não é fazer de conta que não existe ansiedade, né? O mais prejudicial é negar. Enquanto eu tenho consciência da ansiedade, a ansiedade pode ser trabalhada a ponto de não manifestar na nossa vida concreta as suas consequências mais funestas, né? mais ruins, né? Mais devastadoras. Né? Eu tenho consciência, eu sinto, né? Eu não finjo que eu não sinto, né? Porque quando eu não sinto, quando eu nego que eu sinto, quando eu nego a existência da ansiedade, é aí que ocorre o perigo. Né? Fazer de conta que não existe. É preciso, como lembrar de Clarice Lispector, né? Já que eu sou, melhor ser, né? A gente não pode fingir que não pode fingir que não está sentindo aquilo. É aquilo que Fagner lembra muito bem na canção, né? Sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar, né? Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar. Então, a gente não pode ficar fazendo de conta que não existe, botando para baixo do tapete. Aquilo ali vem à tona, né? Não tem como a gente negar, não tem como a gente fugir, né? E é preciso lembrar, é isso que eu falei agora há pouco, tem uma postagem de Instagram de muitos anos já que ficou muito marcante para mim. De vez em quando eu acho essa imagem e reposto no status do WhatsApp, que é assim, relaxe. Aí tem uma pessoa meditando assim no lago, coisa linda. Aí assim embaixo escrito, relaxe, nada está sob controle. Eu acho essa postagem fabulosa, desafiadora,
Porque realmente, se a gente não tiver um sentimento de entrega, e aí eu estou falando sim numa perspectiva transpessoal, numa perspectiva espiritual, de que existe algo, existe alguma ordem implícita na vida, de que tem algo ali nos protegendo, a gente vai ficar sempre pirado, porque o tempo inteiro a gente vai ter a sensação de que a qualquer momento vamos levar uma rasteira e vamos nos tornar pessoas infelizes. Isso gera pessoas que catastrofizam tudo. Isso só traz mais sofrimento e ansiedade. Isso retroalimenta a questão da ansiedade. Eu prefiro que a gente realmente tente encontrar um sentido, né? Porque, como eu sempre repito nas minhas palestras, só faz sentido se for sentido, né? Não, não adianta. Só faz sentido se for sentido. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse é o momento da gente sentir, né? Sentir como a gente tá com menos variável de percepção por causa da ausência de deslocamento. A gente está tendo a oportunidade de sentir mais, né? Eu acho que esse é o momento de eu sinto muito, né? Sinto muito nesse sentido, né? Do sentir muito mesmo, né? De perceber o nosso entorno, né? Isso não negar nossos lutos, né? Nós estamos passando por um momento de ansiedade mesmo, de intensidades, de tensões. Não é uma coisa para a gente negar, fazer de conta que não existe. Precisa integrar, né? É preciso perceber que a gente cresce nessa situação, a gente amadurece, a gente robustece em diversos aspectos, né? E, inclusive, horizontalmente, como eu estou vendo aqui, que eu estou ficando bem robusto, eu preciso tomar cuidado com isso, né? já incluí aqui na rotina, viu, Flávio? Uma prática cotidiana aqui com minha filha, né? Eu estou convidando a esposa também, que está aqui me olhando, me ouvindo falar, e para fazer aqui em casa nosso alongamento com meditação, né? Hoje a gente fez e realmente a experiência é maravilhosa, né? Acho que vale a pena. É óbvio que não tem receita pronta. Se tivesse uma receitinha pronta, a gente precisaria de um ingrediente, sem dúvida alguma, que seria união, né? Mesmo longe, mesmo separados, a gente precisa estar juntos, né? E união, porque a união faz açúcar. União faz açúcar. E eu não estou fazendo propaganda de material alimentício, não. Eu estou aqui dizendo que a união dá a doçura da convivência, dá a doçura da existência, dá doçura nas nossas relações, né? A união, sem dúvida, faz toda a diferença. Então, se a gente se propõe realmente a aprender alguma coisa com isso, faz toda a diferença. Eu acho que talvez seja essa a mensagem que eu gostaria de deixar da nossa live, né? Tente encontrar um sentido para isso tudo, né? Exato. Tente encontrar um sentido nisso tudo, né? Tente perceber, tente ver qual é o seu ritmo. Se você acha que vale a pena incluir meditação, inclua. Se você acha que vale a pena prestar atenção nos seus consumos, no consumo do alimento, no consumo do tempo, no consumo de informações. Lembra aí da frase de Marion Woodman, que eu acho fabulosa, né? Que as informações ficam como ruído de fundo da psique. A gente precisa realmente cuidar desse consumo aí. Prestar atenção no nosso organismo, cuidar do nosso corpo, cuidar de coisinhas pequenas, coisas materiais, sono de qualidade, sol, tomar sol, com certeza ajuda o sistema imunológico. Lembrar que a ansiedade demais faz com que a gente tenha descargas altas de cortisol e de epinefrina, né, que é a adrenalina, na corrente sanguínea. Isso baixa o sistema imunológico. Em época de pandemia, a gente não pode estar dando esse vacilo de deixar o sistema imunológico disponível para vírus nenhum, né? Então, pelo contrário, a gente tem que fortalecer ele. E fortalecer inclui saúde mental, porque sem saúde mental não há saúde, né, Flávio? Não há saúde. Cada vez mais isso tem sido evidenciado, né, pelas pessoas, né? Antes o que saúde mental era uma coisa tão abstrata e ignorada, né? Hoje está sendo cada vez mais olhada, né? Eu estou lendo aqui que Darlene está pedindo para eu trazer uma poesia minha. Mas, Darlene, eu não me preparei para isso hoje não, Darlene. Depois a gente pensa nisso, tá? Na próxima, quem sabe. É provável que
o Instagram tem um período de 1 hora, né? Depois ele fecha a live, né? Ele fecha, vai fechar já já, né? Já tá acabando o nosso tempo. Foi um Eu prazer acho que foi imenso, muito meu bacana, irmão. Foi Danilo. Eu acho que foi maravilhoso. muito Vendo bacana. aqui. Eu tô vendo aqui Porque que a gente teve uma sala cheia, né? sala cheia, o pessoal acompanhando, e esse papo leve, assim, né? A gente colocou coisas teóricas, conceitos teóricos de uma forma assim amena e, né, palatável Isso. para todo mundo, né? Muito E que a legal. gente lembre, Flávio, que às vezes a doença é parte do remédio, né? Às vezes a doença é parte da cura. Então que a gente se disponha, né, a esse processo também, que a gente cresce, a gente amadurece. E eu acho que foi fabuloso. Quero repetir, já vou te dizendo, a gente não Vamos. combinou nada. Como você falou no começo, não combinamos nada, né? E já estou combinando agora que a gente vai fazer uma próxima. A gente vai decidir sobre o que a gente vai falar. A gente vai tentar salvar para postar no YouTube, né? Lembrar isso é Isso. interessante. Vamos salvar no YouTube. Eu vi algumas perguntas aqui, algumas perguntas clínicas importantes. A gente pode depois voltar nessas perguntas, Danilo, porque não vai ter tempo agora, né? E eu acho que é isso, né? Agradeço aí a todos aí. Já que Danilo falou uma piada no início, eu me lembrei agora de uma que soltaram no grupo aqui do WhatsApp que eu faço parte. Falaram que se Zygmunt Bauman estivesse vivo, diria que o álcool gel é a prova de que o mundo é líquido. Então, eu deixo aí essa reflexão, né? As relações assépticas, né, Flávio? É verdade, é verdade. Que bom que todo mundo gostou, viu? Que Né? bom, Muito bacana. maravilha, maravilha. Vamos publicar isso, tá? E deixa um abraço aí para todo mundo, todos os irmãos aí que eu vi que um monte de gente boa, nossas queridas amigas também, né? Um monte de gente boa. Eu acho que foi rico. Eu aprendi um pouco também e foi muito, muito proveitoso. O negócio é que eu sou ansioso e aí eu falo demais, então de vez em quando eu tenho que segurar um pouquinho, né, Flavinho? Mas na De próxima jeito já, nenhum. já aprendi. Foi uma troca muito bacana, muito bacana. Tá bom, vamos encerrando, né? Maravilha. Um abraço a Vamos encerrando. todos. Um abraço, Dan. Um abração, meu querido. Grande abraço. Tchau, tchau.